O emagrecimento ele está envolvido em duas respostas fisiológicas. A primeira é você promover o aumento da metabolização de gorduras. E a segunda é promover a redução da lipogênese, que é a síntese de gorduras. Então, em relação à metabolização de gorduras, nós temos que entender o quê? Nós temos que entender que a metabolização de gorduras é dependente de dois processos fisiológicos. Um é a lipólise. Lise, quebra. Lipo, gordura. Quebra da gordura. A gordura é armazenada no tecido adiposo sob a forma de triglicerídeos. Então aqui está o tecido adiposo. Sob a forma de triglicerídeo, a gordura está armazenada no tecido adiposo. Triglicerídeo, para você poder se lembrar, são 3 ácidos graxos ligados a um glicerol. Então a primeira resposta fisiológica que nós precisamos promover é o aumento da lipólise, ou seja, é promover repercussões fisiológicas que vão aumentar a atividade das enzimas lipases. As lipases são as enzimas que vão quebrar essa gordura. A principal é a lipase hormônio sensível. Na hora que ela quebra o triglicerídeo, ela libera os 3 ácidos graxos e também libera o glicerol. Mas o foco não é discutir sobre o glicerol. A pergunta que nós temos que fazer é depois da lipólise. Depois da lipólise tem que acontecer a oxidação, ou seja, a utilização desses ácidos graxos que foram quebrados no tecido adiposo, lá no tecido muscular, especificamente nas mitocôndrias. As gorduras são oxidadas somente dentro das mitocôndrias. Agora a resposta que nós precisamos entender é o quê? Se eu quero promover o emagrecimento em meu aluno, o que eu tenho que fazer? Seja por meio do treinamento físico e da alimentação. Eu tenho que promover repercussões fisiológicas que vão aumentar a metabolização de gorduras. Metabolização de gorduras é queima de gorduras. Queima de gorduras é o termo informal. Então o termo formal para nós é metabolização de gorduras. Mas não é aumentar a metabolização de gorduras durante o treino, logo após o treino. E sim, na maior parte das 24 horas do dia. Por isso que não importa você fazer o treino, oxidar muitas gorduras durante o treino. Porque o que importa é o que acontece de alteração fisiológica que vai impactar no aumento da metabolização de gorduras nas 24 horas do dia. Então vamos analisar a questão da lipólise. Rafael, o que eu posso fazer em meu aluno para poder aumentar a lipólise 24 horas por dia? Primeiro vamos entender o que leva a lipólise. A lipólise, para eu poder ativar as enzimas lipases, como a lipase hormônio sensível, eu preciso de ter aumento circulante de catecolaminas. Que é adrenalina e noradrenalina. Outros hormônios também, como o glucagon. O glucagon também é um outro hormônio que atua na lipólise. E por que eu estou dizendo isso? Porque esses hormônios vão estar aumentados na circulação quando eu tenho elevação da atividade do sistema nervoso simpático. Então o aumento da estimulação do sistema nervoso simpático gera liberação de catecolaminas e glucagon, que faz agora a resposta fisiológica. Então, por exemplo, quando a adrenalina, noradrenalina se liga lá no tecido adiposo aos seus receptores beta 2 e beta 3 adrenérgico, vai acontecer toda a resposta fisiológica. Esse receptor de catecolaminas está ligado à proteína G. A proteína G agora vai e ativa a adenilato ciclase, que converte o ATP em AMP cíclico. O AMP cíclico vai e ativa a PKA. Quem que é a PKA? É uma proteína intracelular que faz duas respostas fisiológicas importantes. Uma é ativar perilipinas, que são proteínas transportadoras de gordura dentro do tecido adiposo. E a outra é ativar a lipase hormônio sensível, que é a principal enzima da lipólise. Bom, então o que eu quero que você possa entender que para poder ter aumento da lipólise, eu preciso ter aumento da estimulação simpática, porque o aumento da estimulação simpática vai gerar liberação de catecolaminas e glucagon. E como você pode ver, catecolaminas e glucagon faz aumentar a resposta de lipólise. Então, se você quiser aumentar
24 horas por dia a lipólise, o que você teria que fazer? Você teria que ter aumento da estimulação simpática em repouso. Mas em repouso nós temos a estimulação do sistema nervoso parasimpático. E o parasimpático libera um neurotransmissor que é a acetilcolina. Então, se eu quiser que a lipólise seja maior em repouso, eu tenho que ter aumento, agora, parar de atuar em repouso, que é o parasimpático atua, e fazer agora atuar predominantemente o sistema nervoso simpático. Como que eu posso fazer isso? Por exemplo, o uso de substâncias termogênicas. Então, termogênicos podem fazer essa resposta. Mas quando que o termogênico é bom? Quando ele é proibido. E se ele não é proibido, ele não é bom. E onde eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando o termogênico não é proibido, ele não tem a capacidade de ter grande estimulação simpática. Então, que tipo de termogênico vai conseguir fazer esse efeito? Por exemplo, termogênicos que têm efedrina, ou que tem altíssima quantidade de taurina, cafeína, aí sim consegue atuar no sistema nervoso central para poder agora aumentar a estimulação do sistema nervoso simpático. Então, termogênicos que atuam no sistema nervoso central, aumentando a estimulação simpática, agora eu vou ter aumento de catecolamina circulante. Catecolamina circulante e glucagon circulante, porque eu tive aumento da estimulação simpática, vão gerar o aumento agora da lipólise. Aí você pode falar, então agora eu emagreci. Não, por quê? Porque não adianta ter a lipólise e não ter a oxidação. E eu não vou ter maior oxidação. Por quê? Porque eu não preciso de formar mais ATP em repouso. Então esse ácido graxo está sendo quebrado a mais, porque agora está tendo mais lipólise, ele é resterificado. Ou seja, ele volta para o tecido adiposo. Como você pode resolver isso? Colocando o exercício. Aí sim, se você colocar o exercício, com os desse termogênico que está aumentando agora a estimulação simpática, então em repouso antes nós tínhamos o sistema nervoso parasimpático atuando assim. E o simpático estava assim. Mas agora, como você teve agora substâncias que aumentaram a estimulação simpática, você tem o simpático atuando assim em repouso e o parasimpático assim. E como você colocou o exercício, essa lipólise aumentada, agora eu estou gerando um aumento de oxidação porque eu estou fazendo exercício. Só que tem um problema. Tem um problema que precisa que você possa entender em relação a isso. Em repouso, a resposta fisiológica normal é o parasimpático atuando. E o simpático atuando pouquinho. Então o simpático atuando um pouquinho, sei lá, ele libera 10 catecolaminas por minuto. Em repouso, o simpático atuando só um pouquinho, libera 10 catecolaminas por minuto. Por isso que eu tenho no tecido adiposo, sei lá, 10 receptores beta 2 e beta 3 adrenérgicos. Agora o que acontece? Agora, como você fez uso de substância que aumentou a estimulação simpática, você vai ter agora não 10 catecolaminas por minuto em repouso, 100 catecolaminas por minuto em repouso. E agora? Agora você vai ter o que? O seu organismo compensando. Ele fala o seguinte, eu tinha 10 receptores porque eu tinha 10 hormônios circulantes. Agora tem 100 hormônios, não preciso ter 10 receptores. O que ele faz? Dá um regulation de receptores beta 2 e beta 3 no tecido adiposo. E agora você reduz o receptor. E agora, ainda nada acontece, mas quando você retira o medicamento, quando o medicamento é retirado, o que acontece? Volta agora a ter o parasimpático atuando e o simpático só um pouquinho. Volta a ter 10 catecolaminas em repouso, só que agora para menos receptores, para 4, 5 receptores beta-adrenérgicos. Então ao invés de ter 10, agora tem 4, 5. O que acontece? Efeito sanfona, essa pessoa volta a engordar. E se você não sabe disso, você recebe o seu aluno, você que é nutricionista ou professor de educação física, e esse cara passou por uma intervenção, seja por um outro profissional de educação física, nutricionista, ou médico, ou um blogueiro, e você agora não sabe, e agora você está prescrevendo a dieta certinho, e o treinamento certinho, e o emagrecimento não acontece. Não acontece. Por quê? Porque agora o efeito sanfona está presente. Volta a aumentar receptores? Volta, mas demora um tempo. Chama upregulation. O que eu quero dizer? Você não vai fazer essa resposta aumentada. Não é aí que você vai se preocupar. Em repouso vai ter o parasimpático. Onde você vai mexer é na oxidação de gorduras. Então, você não vai impactar no aumento da lipólise. Porque a lipólise vai ter, até porque o aumento da estimulação simpática em repouso aumenta o risco de arritmia.
Então não é isso que você quer. Então o seu treino, a sua alimentação tem que promover repercussões para aumentar a oxidação. Espero que o vídeo tenha ajudado.